Olá a todos, estamos aqui novamente com o nosso podcast Teologia e Sociedade. Um podcast que nós criamos aqui com o intuito de trabalhar e olhar para a sociedade e ver como a teologia, fala sobre esse ambiente que nós todos vivemos e convivemos diariamente. Então, como a teologia realmente toca a sociedade, a praxis. E hoje estou aqui com o meu parceiro do podcast, Levi Oliveira. E aí, pastor, como é que tá? Tudo jóia, Gustavão? Tudo jóia? Preparado para hoje? Bora lá, né? Mas antes, vou te pedir aqui para que você se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe esse podcast com aqueles que você acredita que esse tema possa ser relevante ou que ele vai gostar. E justamente hoje, vamos dar uma continuidade aí sobre a questão de Israel e como esse conflito surge. Vamos fazer aqui um olhar histórico e geográfico para aquele local, para entender os conflitos, como isso se origina e, se possível, até mesmo entender como isso termina. Esse conflito que envolve Israel, envolve a Palestina, a faixa de Gaza, toda essa parte geográfica, como se dá esse histórico. Para nós entendermos o que acontece hoje, a gente tem que fazer um resgate histórico desde o início. E o início dessa história está em Gênesis 12, Começa lá com Abraão. Porque, entendendo o contexto, no capítulo 11 de Gênesis nós temos um elemento histórico importantíssimo que é a Torre de Babel. A Torre de Babel, que ela foi feita com uma intenção de afronta a Deus. O que acontece ali em Gênesis 11 é que Deus havia dado um comando, que era ir por todo mundo, encher a terra. E simplesmente Nimrod, ao construir Babel, ele faz uma proposta inversa. Ele mobiliza o povo para não se dispersar na terra, mas se concentrar ali. Então, essa primeira coisa foi uma afronta. Segundo, Nimrod propõe a construção da torre, e essa torre tinha um objetivo religioso, era de chegar aos céus. Ou seja, ele queria chegar aos céus não pelo caminho estabelecido pelo próprio Deus, mas por um caminho construído por ele. E aí então nós temos em Babel o início histórico do que nós passamos a chamar de idolatria. A idolatria nasce ali. Até então, o homem não convivia com esse fenômeno chamado idolatria. E, ao fazer isso, Deus interrompe a obra ao confundir as línguas e os povos ali, o povo ali se dispersa para formar povoados e nações. No entanto, carregam com eles a base da idolatria. Então os povos são gerados a partir dali e se tornam literalmente pagãos a partir daí. Por isso a Babilônia é tida nas escrituras como a mãe das meretrizes. Só que daí o antídoto vem no capítulo 12. Qual foi o antídoto de Deus para um mundo idólatra? É separar um homem no meio de toda aquela prostração diante de demônios, e fazer um pacto com esse homem. Esse homem chama-se Abraão. E Deus chama, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. E a terra que Deus mostra para Abraão chama-se Canaã. Canaã, onde habitava ali povos cananeus. Os cananeus, eles eram povos vindo da orla do Mediterrâneo e até do Mar Egeu. E só que eram povos extremamente cruéis, extremamente violentos, de barbáries, assim, coisas enlouquecedoras assim, que os caras faziam. E Deus, então, estabelece esse pacto com Abraão, e Gênesis 12, o Senhor promete a Abraão, primeiro, fazer dele uma grande nação, a partir dele, e que todas as nações da terra seriam abençoadas a partir da sua descendência, a partir desse pacto. Promete que do meio da sua descendência viria alguém, um Salvador. Nós sabemos quem é esse Salvador que vem por meio do pacto de Abraão.
Abraão tem um filho fora da promessa, né, que é Ismael, o filho com a escrava Agar. Historicamente, Ismael vai dar origem aos povos árabes, né? E Isaac, que é literalmente o filho da promessa ali com Sara, esse vai ser então a origem do povo de Israel. Deus também fala para Abraão que a sua descendência ficaria 400 anos escrava, ficaria fora da terra, né? Ficaria fora da terra, e o que aconteceu? Ficaram no Egito, né? Abraão, Isaac e Jacó desce para o Egito, né, com toda a sua família, porque José já estava lá, aquela história de José, aquela linda história, né? Chocante, por sinal, e lá ficam ali a sua descendência por 400 anos, cumprindo-se a profecia, a promessa que Deus havia feito a Abraão, até que chega o limite da iniquidade dos cananeus. É interessante isso. E Deus levanta Israel como um cetro de justiça da parte de Deus para pôr fim àquele nível de iniquidade dos povos que ali habitavam aquele território. E olha que interessante, chega o limite da iniquidade, né? Porque os textos Deus deu tempo para eles até se arrependerem. Exatamente. Como fez com os ninivitas. Exatamente. E Deus foi avisando, foi chamando, parem. E esse limite é dado justamente por um mal maior que estão causando. E esse é um princípio muito interessante a gente observar nas escrituras. Que muitas vezes as pessoas vão fazendo coisas erradas e não dá nada. Não deu nada uma vez, não deu nada duas, não deu nada três, e a pessoa acha que não vai dar nada nunca. Sim. Só que Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender. E está avisando ela, né? E chega um limite. E quando chega esse limite, aí é limite, é fim. Aí vem o juízo. E o juízo de Deus, ele é marcado por sentença. O C.S. Lewis vai dizer que Deus, ele sussurra. Ele fala um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. E chega um momento que ele vai usar o megafone para atingir o homem surdo. Só que nesse processo, Deus vem falando várias outras vezes e ele vai falando mais alto. Chega um momento que ele vai falar tão alto que aquilo vai ser, quem sabe, até morte para a pessoa. A palavra de Deus diz, o homem que repreendido muitas vezes endurece a sua cerviz, será quebrado repentinamente sem que haja cura. É forte, né? É forte. É forte. Já nos atenta, né? Se Deus está falando... Te liga. Do tempo hoje... Te rende rápido para sofrer menos, né? Então isso acontece com os povos cananeus e é por isso que Deus, quando liberta o povo lá da escravidão do Egito, através de Moisés, dá um comando, né? O comando era, extermina o povo que lá está. Não deixa nem crianças vivas. Porque a cultura daqueles povos se tornou uma cultura maligna, uma cultura não apenas idólatra, mas uma cultura sanguinária. Os deuses dos cananeus ali, tomando por exemplo Moloque, a imagem de Moloque era uma estátua oca, né? E eles colocavam, e ela tinha as mãos assim, né, no sentido de receber, e eles colocavam brasas dentro da estátua, né, e aquela estátua ficava incandescente. Eles colocavam os filhos em oferta para Moloque, assavam os filhos vivos para adorar Moloque. Então um pai que tem capacidade de fazer isso com um filho, uma mãe tem capacidade de fazer isso com um filho, tem capacidade de fazer qualquer maldade. Sim. Qualquer crueldade. Então eram povos extremamente cruéis, assim. Sobretudo, eles tinham perdido culturalmente qualquer noção de bondade, de benignidade, esses atributos básicos para uma sociedade viver relativamente harmoniosa já não estavam mais entre eles. Então, por isso Deus levanta Israel como uma expressão da justiça de Deus, né? Assim como Israel também
em momentos da história, sofreu por causa da iniquidade deles. Quando os assírios vieram, depois quando os babilônios vieram. Tanto no texto de Abacuque, dá a entender que Deus formou os babilônicos só para esse fim. Para executar justiça. Que é a crise de Abacuque, né? Mas como assim um ímpio vai ser instrumento de justiça teu? E a crise de Abacuque, né? Era em cima do quê? Que ele via a impiedade dentro do seu povo, no meio dos seus governantes. E ele via que a iniquidade prevalecia, que a maldade, os homens maus estavam prevalecendo sobre os homens bons. E ele está falando especificamente sobre a nação de Israel. E aí ele levanta um clamor a Deus para pedir libertação disso, e Deus dá a resposta. Deus diz sim, eu vou levantar um outro povo, vou trazer outro, que vai ser mais cruel do que eles para executar justiça. E aí é que entra a crise de Abacuque. Como assim? E Deus fala que levantaria os babilônios para fazer isso. Mas como é isso? Como assim? Ele no começo não entendeu, né? E Deus foi mostrando a soberania. Mas aí Deus consola dizendo que isso seria por um período de tempo, mas que seriam resgatados, seriam restaurados e tal. É a promessa da restauração da nação. Quando a gente vai falar sobre o massacre dos cananeus, né? Essa história, a questão é, por que as crianças? É muito cruel você tentar exterminar alguém tão indefeso como uma criança. Mas lembrei agora daquela cena do filme Sniper Americano. Interessante, né? Que no filme, né, do Sniper Americano, ele tá pronto para puxar o gatilho para matar a criança. Mas o que a criança tinha nas mãos? Tinha bazuca. Ela tinha uma bazuca, né? Então, parece cruel, mas o que aconteceu? Eu não estou aqui defendendo a matança de crianças, não se trata disso, estamos falando no contexto histórico lá, né? A cultura, ela estava completamente comprometida. Então, até as próprias crianças já estavam formatadas naquela mentalidade maligna, bandida, assassina. E a gente olha para o indivíduo e não olha para um todo, né? Aí entra a discussão, por exemplo, sobre pena de morte, né? Sim. Mas vai matar uma pessoa. A gente vê países que têm a prática de pena de morte, levam isso a sério, os índices de criminalidade são baixíssimos, né? O camarada que for pego, aconteceu que aqueles brasileiros foram pegos, Indonésia, se não me fala em memória, eu não me lembro onde é que foi. 2 brasileiros. Né? Foram pegos e foram executados, mas assim, que horror, que horrível. Mas havia os alertas. Todos os alertas a respeito da consequência desse crime. O cara quis arriscar, então ele vai sofrer a consequência daquilo. Isso chama-se justiça. Isso é justiça. Em compensação, não morre milhares de pessoas, como no Brasil. Todos os dias morre gente no Brasil por causa do tráfico de drogas. Sim. Né? Então o Estado assume uma posição de executar poucos indivíduos, mas em contrapartida, milhares continuam vivendo, famílias continuam vivendo, os chefes de família podem sair na rua e não tem problema. Nesses países não tem problema com relação a essa questão. Então, são questões assim, nossa ética ela precisa ser avaliada, né, nesse ponto. O problema é que a ética cristã hoje, ela está extremamente influenciada pelo humanismo. Nós avaliamos questões éticas dentro do cristianismo a partir da ótica humanista. Sim. E não essencialmente bíblica, mas isso é um outro podcast, né? Dá um baita podcast. Mas então, voltando lá ao resgate histórico, né? Israel simplesmente passa pelo processo, vai e domina o território. A profecia de que eles herdariam aquela terra se cumpriu. Deus cumpriu a palavra. Eles entram no território, expulsam
não eliminaram por completo, foram até desobedientes à ordem do Senhor e pagam um preço, né? Pagaram um preço alto por causa disso, mas simplesmente tomaram. Israel teve o seu apogeu nos dias de Salomão, em termos de dominação, de território, de expansão, teve o seu apogeu nos dias de Salomão. Davi promoveu grandes conquistas, mas Salomão consolidou, né, a sua maior porção territorial na história. Tivemos, né, os cativeiros do Reino do Norte ali, cativeiro da Assíria, depois o cativeiro babilônico do Reino de Judá, e do cativeiro assírio não houve retorno, né, mas o cativeiro babilônico sim, 70 anos depois. Nós temos um avanço histórico. Israel permanece no território, né, depois que retorna do cativeiro babilônico, permanece no território, e vamos falar sobretudo a cidade de Jerusalém, que é a espinha dorsal de tudo isso, né? É a cidade de Jerusalém, não resta dúvida, por isso há uma disputa tão grande por ela, né? E nós entramos no período romano, né, 63 antes de Cristo, Roma assume a grande potência imperial e assume o território. E Roma fica ali no território, digamos assim, é interessante, o povo judeu está morando ali, o povo judeu está habitando ali, mas não tem o governo da terra. Não tem a gestão de autonomia sobre a terra. Não é um Estado que se impõe por si próprio, né? Ele é um Estado subjugado ao Império Romano. Então nós temos esse domínio romano. No ano 70 nós temos a destruição de Jerusalém, né? Nós temos um morticínio gigante, o povo é dispersado, dispersado pelas nações, né? O povo judeu vive a chamada diáspora, né? Então nós vamos ver judeus indo para o norte da África, judeus indo principalmente para a Europa, para uma parte da Ásia, enfim, judeus dispersados, fugindo até mesmo dessa dominação. É um período de dominação romana na terra, e naquele período, Roma se tornou contra a igreja que estava nascendo, né? Os seguidores de Jesus, que até então não era uma instituição à parte, não era uma nova religião, tudo tinha a ver com judaísmo na mente dos próprios romanos, aquilo era ligado ao judaísmo. Então, os judeus são perseguidos, e os discípulos de Jesus passam a ser perseguidos por Roma também na sequência dos fatos. Acontece algo importantíssimo que foi ali no início do segundo século, que é o imperador Adriano. Ele tem um levante contra Roma, contra o Império Romano ali no território israelense, né? E esse levante fez com que o imperador Adriano dissesse assim, basta, vamos terminar com esse negócio de vez. E ele estabelece algumas coisas. Primeiro, ele muda o nome da cidade de Jerusalém para Aélio Capitolina. Aélio Capitolina, eu passei o nome da cidade. E o nome do território, que era reconhecido como Israel, ele batiza ou rebatiza o território como um nome Palestina. É que surge o nome Palestina. E por quê? É uma menção a um antigo povo que tinha sido um grande rival dos judeus, que chamavam-se filisteus. A raiz do nome Palestina vem de Filístia, que é dos filisteus. Então, um povo arquirrival no passado que já havia sido exterminado, os filisteus foram exterminados. Mas Adriano batiza o território de Israel com esse nome de Palestina. É aí que vem. Não existia um povo palestino.
houve o batismo do território, a mudança do nome simplesmente do território para a Palestina. E interessante que os filisteus, no auge, o período deles, eles se localizavam ali em Gaza. A faixa de Gaza é onde era o território efetivo do acampamento dos filisteus, né? Então, aquele território ali é um caldeirão já desde os dias desde antes de Saul, né? Nem antes de Davi, antes de Saul já era um problema para os israelitas ali, né? Nós temos então, a partir desse momento, o domínio romano no território até 324 depois de Cristo. Ali, 324 para frente, nós temos uma mudança na história, que vem através de Constantino, e Roma deixa de ser perseguidora dos cristãos para se declarar, então, um Estado, né, cristão. Uma nova religião é organizada, fundamentada, né, oficializada, e os romanos, o Império Romano, adota o cristianismo como uma religião oficial. Na época foi uma jogada política, a gente sabe disso, né? Mas isso implicou em muitas coisas. Aí nós temos um novo período de ocupação na terra de Israel ali, agora chamada Terra da Palestina, que foram os bizantinos, né? Os bizantinos vieram para lá e dominaram o território, e os bizantinos ficaram de 324 até 638. São 3 séculos dos bizantinos, e quando eu falo de bizantinos eu estou falando de igreja, né? Um período cristianizado da terra ali. Igrejas são construídas, territórios onde tiveram, digamos assim, reconhecido a presença de Jesus foram adquiridos pela igreja, templos foram construídos e tudo mais, enfim. É um período de 3 séculos de domínio dos bizantinos, até chegar os muçulmanos. Maomé, né, ele surge na história, o islamismo se consolida, e na base do islamismo era uma base de conquista por guerra, né? O Islã foi dominando o território à base de muita guerra, e eles chegaram ali no território e dominaram. Os muçulmanos dominaram de 638 até 1099. São quase 4 séculos de domínio muçulmano. Até hoje tem as marcas lá, né, dos registros desse período, né, das construções e edificações desse período. Aí vieram os cruzados. Nota, para poder chegar no conflito de hoje, estou fazendo um resgate histórico bem, né, alongado aí. Vieram os cruzados. Qual foi a ideia dos cruzados, né? Europa completamente cristianizada, né, com um domínio de Roma, da Igreja de Roma fortíssimo, né? E organizam as cruzadas para retomar o território da Palestina, e o alvo principal era Jerusalém, porque era a cidade santa. É reconhecido como que a cidade santa vai estar na mão de muçulmanos, né? Então os cruzados vieram com esse ímpeto de guerra mesmo, de retomada. E eles conquistam, né? É claro, e uma coisa importante de ser dita aqui, durante todos esses períodos, sempre teve um remanescente judeu morando no território. O território israelense nunca ficou 100% desocupado de judeus. Sempre teve lá representantes do povo, né? Claro que absolutamente dominados, absolutamente sem expressão, minoria, mas estavam lá. Isso tem a ver com uma estratégia ou tem a ver com essa ideia? Não, Deus nos deu esse espaço, a gente vai ficar aqui. Qual que é a ideia? Eu não acho que talvez eles tenham feito isso por uma questão ideológica, mas acho que uma questão circunstancial da vida. Nasceram ali, né? Algumas famílias não foram exiladas, algumas famílias conseguiram ficar, né, morando ali, e aquilo vai se desenvolvendo
ao longo de anos, né? Porque no histórico, né, olhando para trás, eles são um povo que se desloca, Sim. né? E por que não se deslocar agora? Eu tento, às vezes, fazer um exercício de não espiritualizar as coisas, né? Mas de olhar o aspecto natural, social, né? A gente vê, por exemplo, o povo lá mesmo que está em guerra, mas se eles puderem ficar na terra deles, olha a Ucrânia, um monte de gente saiu da Ucrânia, Sim. mas tem um monte de gente ainda lá. Entendeu? E aí vai passar a guerra, eles têm expectativa do quê? Até porque eles pensam assim, ó, eu vou sair daqui para ir para onde? Não tem família em outro lugar, não tem nada em outro lugar. Então sempre tem aqueles que não vão, aqueles que ficam, né? No caso ali, foi uma minoria que ficou, mas permaneceu, tava lá, né? Isso é uma análise bem assim humana das circunstâncias, sem espiritualizar nada. Poderia espiritualizar e dizer assim, não, porque Deus separou sempre um grupo, tal. Tá bom, ok. Quem sabe seja isso. Pode, evidentemente que sim, mas estamos fazendo uma análise do aspecto social, né? O sociológico dos fatos aqui. Os cruzados, eles atuaram de 1099 a 1187. Também foram várias cruzadas, né? Sim. Até de crianças teve cruzadas, né? Cara, foi assim. E o que é terrível é que os cruzados, eles não apenas matavam muçulmanos. Eles matavam judeus também, né? Em nome de Cristo. E essa é uma das marcas que os judeus têm contra o cristianismo. Eles têm medo dos cristãos pelo que os cristãos são capazes de fazer com eles. Porque ao longo da história, os judeus já sofreram nas mãos de cristãos tanto ou mais do que já sofreram nas mãos de muçulmanos. E como é que surge essa ideia de matar em nome de Cristo? Conquistar em nome de Cristo? É a Guerra Santa, né? É a Guerra Santa. Religião, ela desperta no ser humano sentimentos e estímulos que o indivíduo, fora da condição religiosa, ele pensa assim, eu jamais faria um negócio desse. Mas a religião tem capacidade de orquestrar dentro do indivíduo por conta da fé, de convicções, e política tem esse mesmo poder. Né? Nós vemos movimentos políticos radicais que os caras são capazes de matar ou de dar a sua própria vida por aquelas causas. Então, por isso, religião e política são dois grandes elementos de força numa sociedade, que movem uma sociedade, né? Então, o cristianismo, no formato que se desenvolveu, completamente desvinculado das suas verdadeiras raízes da fé, o cristianismo romano, ele foi brutal. Ele foi brutal, né? Depois a gente tem ainda as Inquisições. O período da Inquisição, o que foi aquilo? As pessoas eram... Entenda-se assim, a Inquisição em si era um sistema jurídico. Né? Era um sistema jurídico. Olha, tem uma denúncia, uma denúncia aqui de que o indivíduo está praticando bruxaria, vamos supor. Né? Aí chamavam um inquisitor. O inquisitor era alguém que ia fazer uma checagem. Mas ao checar ele já dava uma sentença. E as sentenças eram pesadíssimas. Só que, dentro do sistema de leis, ser judeu ou as práticas judaicas, elas foram alimentadas, digamos assim, o antissemitismo foi alimentado por causa da teologia da substituição, que já vinha sendo orquestrada já desde do segundo século, tá? A teologia da substituição, ou seja, a igreja substituiu Israel. A acusação de que os judeus eram malditos porque mataram Jesus, era um povo deicida, povo que matou a Deus, né? E que era merecedor de castigo por causa disso. Então, isso ganhou força no tempo da Inquisição, camarada.
tu é judeu, ou tu te converte, ou tu vai para a sentença da Inquisição. E a sentença era tortura e morte. Tinha os seus bens todos confiscados. Quando tu fores a Belo Horizonte, e tu vai com frequência a Belo Horizonte, que eu sei, visita o Museu da Inquisição. Cara, é chocante. Museu da Inquisição em Belo Horizonte. Vale a pena visitar. É administrado lá pelo Rabino Marcelo. É muito forte. Muito forte. Entende? Tem até, mostra lá os equipamentos de tortura, porque era judeu. Então, um povo que foi perseguido não só dentro do território de Israel, mas aonde ia, em qualquer parte do mundo, era perseguido. E nessa altura, perseguido por cristãos. Sim. Em nome da igreja. E tu vê que é uma filosofia parecida com os muçulmanos. Claro. Tem algum contato aqui das duas religiões que uma vem a trazer a ideia para outra? Porque é bem parecido, né? Nós temos, em termos das 3 religiões monoteístas, né, a base, que é o judaísmo, né, a partir de Moisés, vamos dizer assim. Nós temos o cristianismo, que, como religião, ela vai brotar em 3º, 4º século, né? E aí nós temos, já bem depois, nós temos o Islã, né? 2, 3 séculos depois, o islamismo, com Maomé. Maomé bebeu das fontes anteriores. Sim. Né? Ele teve contato com as duas religiões e certamente tem elementos filosóficos ali interno que inspira. Interessante que no islamismo eles reconhecem tanto Moisés como reconhece Jesus. Como profeta, né? Como profetas. Só que eles anunciam o último profeta, que esse último profeta seria Maomé, e que Maomé então seria portador da mensagem completa, da mensagem final, digamos assim, né? Os que vieram antes trouxeram parte de ensinamento, mas agora o ensinamento genuíno, completo, perfeito é dado a Maomé. E, enfim, acabou que no conceito islâmico, tu tens a ideia de que aquele que não segue a Alá e é instruído no Alcorão é chamado de infiel. E os infiéis são passíveis de morte, de execução. Né? Todo aquele que é infiel, ele contamina a terra. Então a terra precisa ser purificada. Como é que se purifica a terra? A terra elimina o infiel. Entende? É um raciocínio teleológico, assim, né? Mas isso não é fundamento do cristianismo em si, mas na prática foi adotado isso, né? Por bulas papais, por uma série de coisas, né? Então nós temos, após os cruzados, que terminou ali em 1187, nós temos a tomada dos mamelucos. Os mamelucos vieram, dominaram o território. Perceba que em todo esse período de tempo, já estou transcorrendo aí séculos e séculos, tu não tem um povo palestino. Tu tem um território que é Israel, que foi trocado o nome por Palestina, mas tu não tem esse povo originário chamado palestino, né? E a terra, ela vive por muitas ocupações, por muitos domínios. Então, os mamelucos ficaram de 1250 a 1517. Quando entram os otomanos, os turcos otomanos. E os otomanos, eles ficaram de 1517 até 1917. Então, vem esse grupo, né? O Saladino, enfim, eles vêm e tomam o território e ficam ali por um longo tempo. As muralhas da cidade velha de Jerusalém, que a gente vê hoje lá, né, elas são construções feitas nesse período, né, pelos otomanos. A estrutura de Jerusalém estava diferente do que foram nos dias de Jesus, né?
Jerusalém foi tomada, destruída e refeita mais de 20 vezes. Então, muitas ocupações. E interessante que tanto no tempo dos muçulmanos, como no tempo dos mamelucos, como no tempo dos otomanos, sempre teve judeu morando lá. Sempre teve judeu morando lá. Né? Os otomanos ficaram até 1917, período lá da Primeira Guerra, tá? Onde entrou aquela região toda, eles perdem, né, como império, eles perdem, e assume, eles fizeram uma divisão territorial que envolvia ali Israel, território de Israel, Jordânia, Líbano, Iraque, Síria, tudo aquilo ali foi dividido para 2 países europeus fazerem, digamos assim, não a colonização, mas a administração do lugar, que foi Inglaterra e França. Então a região de Israel, o território de Israel, ficou sobre o domínio britânico por 30 anos, 1917 até 1947. É interessante que no território, final do século XIX, tá, começa um movimento chamado movimento sionista. Esse movimento começa a ganhar força. Tem um indivíduo chamado Theodor Herzl, que escreve um livro, né, sobre o Estado judeu, e ele inspira muitos judeus a voltarem para o seu território original, a terra da sua promessa. Né? Os judeus espalhados pelo mundo, sobretudo na Europa e na América, né? Eles começam a ter esse impulso de voltar para Israel. E muitos começam a fazer esse movimento. E eles começam a fazer esse movimento, e é interessante que eles começam a comprar territórios, comprar pequenas propriedades, fazendinhas e tal, dentro do território de Israel. Eles começam a comprar de árabes que moravam ali. E eles receberam, os árabes moravam ali, receberam até instruções dos países árabes vizinhos para fazerem isso, entendeu? Com valores super extrapolados, mas os judeus foram fazendo isso. Até porque é um período que os judeus começam a se sentir desconfortáveis na Europa. Eles começam a sentir que a coisa começa a ficar ruim para o lado deles. Os britânicos tinham interesse naquele território porque eles achavam que tinha petróleo. Abriram buraco em tudo quanto é canto em Israel. Não acharam uma gota de petróleo. Né? E aí entra, em 1947, a resolução da ONU, onde a ONU passa a reconhecer, né? Vai lá, teve a Segunda Guerra Mundial, teve todo o efeito do nazismo, o Holocausto, matou 6 milhões de judeus em poucos anos, 6 milhões de judeus, dizimou 1/3 da população judaica do mundo, foi dizimada ali em poucos anos. E eles tinham desalojado os judeus, né, na Europa, sobretudo a Alemanha, a Polônia, alguns outros países ali, e também o fascismo, né, italiano também somou a isso. Os judeus os seus bens tinham sido confiscados, eles não tinham mais propriedade, eles não tinham mais suas lojas, os seus negócios, eles não tinham mais nada. Mas sobreviveu um outro grupo. E aí vem a ideia, o que vamos fazer com esses judeus? Vamos botar eles aonde? E algumas ideias foram colocadas na mesa na ONU. Uma das ideias era trazer eles para a Argentina. Criar um Estado judeu dentro da Argentina. Tu sabia disso? Não. Uma das ideias era essa, de deslocar essa massa de judeus e fazer um Estado judeu dentro da Argentina. Outra ideia seria pegar uma porção da África, um pequeno território da África, e também fazer o Estado judeu dentro da África.
e tinha a ideia, né, que era de trazê-los para a terra historicamente deles, né? Enfim, lá do passado, remontava, que isso era uma aspiração antiga de todos os judeus. Os judeus sempre cogitavam, né, essa história da restauração da nação de Israel por causa das profecias, por causa do Messias e tudo mais. E eles então acabam optando em trazer os judeus de volta para a terra de Israel, chamada então ainda de Palestina, né? Se oficializa o Estado de Israel. Só que tem um problema ali, tem bastante judeu morando, mas tem um outro grupo que são basicamente árabes, né? Uma boa parte de árabes que vieram de outras nações, que estão morando ali, até porque quando começou o movimento sionista, o mundo árabe começou a estimular também a árabes a irem ocupar o território. Quando os judeus chegaram lá, originalmente, a maior parte era deserto, a terra estava desolada, estava abandonada. As comunidades judaicas ali se organizam numa estrutura chamada kibbutz. Os kibbutz eram pequenas cooperativas agrícolas, né? Pegavam uma área de terra, algumas famílias se assentavam ali e começavam a trabalhar a terra e desenvolviam. Eles tanto desenvolviam a terra como trabalhava a segurança do local, né? E Israel foi se estabelecendo assim. O que aconteceu ali naqueles dias? No momento que a ONU, né, a resolução da ONU de 48, oficializou o Estado judeu e o povo veio, né, com apoio internacional para se organizar na terra, chegaram com pouquíssimas condições, né, com tudo por fazer. E aí se juntaram os países árabes à volta, as nações árabes, e decretaram guerra contra Israel. Israel não tinha nenhum exército organizado, não tinha nada, decretaram guerra. Então, é a chamada Guerra da Independência. E, para surpresa do planeta, Israel venceu. Venceu a guerra. E a gente sabe por que venceu. Aí vem, não tem como não espiritualizar isso. Porque vem o texto, né? Não tem como ver Deus fazendo essas guerras ou lutando essas guerras por Israel. Um detalhe importante, né, é que quando a ONU propôs a partilha do território, havia a ideia de que dos 100% do território ali, 80% do território ficaria para os palestinos, 20% para os judeus. Sendo que desses 20%, 67% desses 20%, parece a Dilma falando. Então, desses 20% do total território, 66% era deserto. E a ONU fez essa proposta. Israel aceitou em ter o seu Estado judeu com aquela pequena porção de terra. Mas os árabes ali, palestinos que ali estavam, sob orientação das outras nações árabes, disseram não aceitamos, nós queremos 100% do território. Nós não reconhecemos o Estado judeu, nós não aceitamos a presença, não é nem a presença, eles não aceitam a existência. É pior, é antissemita, né, na sua essência. E aí é que se dá a guerra. Só que daí termina essa guerra, Israel não termina com 20% do território. Israel amplia. Já que não aceitaram, Israel termina vitorioso e fica com uma grande porção do território sob o seu domínio, né? Restringindo o povo palestino na Cisjordânia, né? Um conjunto de cidades ali, e em Gaza, né? Uma boa concentração em Gaza. Os palestinos não se deram por satisfeitos, continuaram fazendo investidas, é sempre um período de bastante conflitos, mas em 1967 Israel toma Jerusalém.
Jerusalém estava sobre a guarda da Jordânia, que também era uma nação que surgiu enquanto nação nesse mesmo período de Israel, né? Naquelas organizações ali da ONU, nasce a nação da Jordânia, e Jerusalém estava sobre o domínio da Jordânia. A Israel vai lá e toma Jerusalém, né? Em 1967. Foi uma segunda, e quando a gente olha para as profecias, aí temos que fazer esse reconhecimento. Porque lá desde a antiguidade, Deus já havia falado sobre a restauração do Estado de Israel, da nação de Israel enquanto nação, né? Então eu vejo que alguns teólogos afirmam que a restauração de Israel se dá apenas no aspecto espiritual de conversão deles a Cristo, que não tem nenhuma perspectiva de um Estado político, e não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Essas afirmações, elas são completamente descontextualizadas das profecias, né? A gente tem ali, então, uma ampliação, novamente, do Estado de Israel. Israel vem consolidando. Teve a guerra essa de 67, foi a Guerra dos 6 Dias. Depois tivemos a Guerra do Yom Kippur, né, que foi uma outra, em 73, uma outra guerra importante, que Israel vence de novo. Israel vem vencendo todas as suas guerras, ainda que todo o povo árabe se reúna na volta. Israel tem um grande aliado, que é os Estados Unidos, né, um grande aliado. E, enfim, Israel veio se consolidando enquanto nação e ficou administrando esse território, né? Eu já estive lá 24 vezes e conheço bem ali. E a relação, por exemplo, de Israel com a Cisjordânia era uma relação, assim, administrada, de um bom trânsito, porque a política que impera na Cisjordânia é do Fatah. É um partido político que tem uma linha de negociação, de diálogo mais aberta com Israel, né? Agora, em Gaza, a linha política que domina lá é o Hamas. Era, né? O Hamas, que na verdade deu um golpe. Ele expulsou o Fatah dali, né? E domina, né? Na verdade, o Hamas ele tem um sistema de ditadura ali, né? É um partido político local, mas ele é ditatorial e terrorista. Então, eles não aceitam negociação com Israel em termos de porção de terra. Não sei se você já viu um discurso que os palestinos lá fazem, do rio ao mar. Você já ouviu isso? Tu sabe o porquê isso? Não. Porque do rio, ele está falando do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Isso pega toda a nação. Então eles querem o domínio do rio ao mar. Significa o quê? A extinção de Israel. Entendeu? É a morte aos judeus. Esse é o problema. O problema é que não é simplesmente uma questão territorial. É uma questão existencial. Sim. Eles não aceitam a existência de Israel. Por isso que não conseguem negociar, não conseguem. Diferente um pouco da política do Fatah, né? Ali eles aceitam estavam avançando nesse diálogo de demarcação de território, de divisão de território, Israel estava avançando. Israel provocou e buscou vários acordos de paz, porque eles querem viver em paz ali. E vamos lá, eu conheço vários palestinos ali, gente boa, cara. Pessoal querido, pessoal bacana, pessoal que não quer isso, não quer essa guerra, não quer essa situação. Entendeu? Que convive harmoniosamente, que são amigos de judeus. Eu conheço judeus que são amigos de árabes. E sem problema, sem crise. Entende? Os árabes israelenses, eles têm espaço, porque Israel é uma democracia. Tanto que nós temos no parlamento israelense, nós temos muçulmanos.
Nós temos árabes ali no parlamento israelense. Vê se tem algum judeu no parlamento, nas outras estruturas muçulmanas. Não tem. Pelo contrário, é morto. Entende? Então, aqui eu fiz uma trilha, uma caminhada histórica desde Abraão até chegar agora, para entender o que está acontecendo um pouquinho, né? Fica mais claro e ao mesmo tempo se percebe que essa guerra só acaba quando um dos dois povos for extinto. Não é uma coisa que, pelo contexto histórico, pelos desejos, né, não é uma coisa que realmente uma perda de mãos vai resolver. O Messias vai resolver isso, né? Sim. Essa é a verdade. É por isso que ele é chamado de o príncipe da paz. E como é que essa resolução é nessa derradeira escatológica? Bom, nós temos algumas perspectivas. Claro que nós nos deparamos com correntes teológicas distintas e, de acordo com as correntes teológicas, tem interpretações da história de forma diferente, né? Eu creio, né, dentro do aspecto que eu sou pré-milenista, né, pós-tribulacionista. Então, eu creio nas escrituras nesse prisma escatológico. O que deve acontecer, né? E o que deve acontecer, não posso afirmar que vai ser agora, nessa atual conjuntura, mas não descarto a possibilidade de acontecer nessa atual conjuntura, porque o cenário que está se desenhando é um cenário muito aproximado daquilo que as escrituras apontam como sinais, né? Então, nós vamos ver o mundo, quando Jesus fala ali sobre o princípio das dores, né? Ele aponta para quê? Questões da natureza, a natureza em convulsões, e a gente está vendo isso direto. Sim. A natureza em convulsões. O Rio Grande do Sul né? está vendo isso, né? O mundo todo, né? Tá vendo o que está acontecendo lá na Amazônia? Cara, secando. Aquela imensidão de água de rio estão secando, floresta sendo dizimada, e aí é mundo afora. Né? Olha as queimadas que houveram lá no Canadá, a Europa. Todo verão a Europa pega fogo, literalmente, né? Então, na Austrália, nota que é o planeta, né, em convulsões. Esse é um conjunto de sinais. Outro conjunto de sinais fala da sociedade, aí fala de guerras e rumores de guerras, né? E eles, mas ainda não é o fim. Ou seja, essas guerras e rumores de guerras, nós temos sempre como, na interpretação escatológica, Israel como o epicentro dos conflitos. As guerras e rumores de guerras, tem a guerra lá da Ucrânia, ela é significativa para o mundo? Mas escatologicamente nem tanto. Nós temos guerras que acontecem na África, né? Muitas guerras acontecem. A África talvez seja o continente que mais nutre guerra em estado permanente, né? Mas isso não afeta o mundo. Quando a gente ouve guerra, rumor de guerra, é em torno de Israel. E isso que está acontecendo agora, nota, cara, Israel é desse tamanhinho. É menor que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Tu atravessa Israel, dá para atravessar a pé. Dá para atravessar a pé, leva uns diazinhos, mas tu atravessa a pé de boa. Entende? Uma nação que foi constituída há 7 décadas atrás e meia, enquanto nação reconhecida, e simplesmente agora nesse conflito, as principais nações do mundo se movimentando em torno. Estados Unidos encostou lá 2 mega porta-aviões. Não sei quantos mil soldados americanos estão ali. Com toda a estrutura. Aí a China se movimentou, a Rússia se movimentou, está todo mundo se movimentando, entendeu? A Inglaterra também, a Europa, cara, foi o presidente francês, foram os alemães, os ingleses, os americanos,
os turcos, todo mundo voltou-se para essa questão ali. Não é uma simples conflito territorial, não é uma simples guerrinha, entende? E esse é o contexto. Então, nós vemos pelas escrituras o mundo colapsando e surgindo nesse emaranhado de conflitos um indivíduo que vai orquestrar uma suposta paz, que vai alinhar acordos internacionais, que vai estabilizar não apenas a questão do conflito no Oriente Médio, mas ele vai trazer uma esfera de pacificação mundial na economia, na gestão do planeta, entende? Então ele vai ser um camarada reconhecido pelo mundo todo, revestido de grande autoridade e poder, né, no mundo, por conta das coisas que ele vai conquistar, né? E manifestação desse indivíduo, que a Bíblia o chama de anticristo, né? Que aparentemente virá com a proposta de paz. Israel vai embarcar nesses acordos, né? O mundo vai embarcar nesses acordos, e a Bíblia aponta que o governo dele será de 7 anos. E que na metade desses 7 anos, né, em 3 anos e meio, ele vai romper os acordos feitos com Israel. E aí vai desencadear uma grande guerra contra Israel, onde virão exércitos de toda parte do mundo aí sim, para tomar Israel, para sitiar Jerusalém, na base da força bélica. Né? Aí é que entra o Vale do Armagedon, que vai ser o grande, digamos assim, estacionamento de blindados, né? de poderio de guerra, enfim. E a gente viu rapidamente, né, o quanto o mundo é capaz de produzir máquinas de guerra, enfim. E é nesse contexto de ameaça gigante que Israel vai estar sofrendo. É nesse contexto em que eles terão os olhos abertos para reconhecer Jesus como Messias. E eles vão clamar. Eles vão clamar. E Jesus tinha dito, vocês não me verão até que digam, Baruch rabá beshen Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles vão clamar. Na linguagem de Paulo diz, e todo Israel será salvo. E debaixo dessa ameaça iminente, Jesus volta. Ele volta nas nuvens. E aí acontece 2 coisas, vamos dizer assim, 3 coisas significativas. Primeira, os mortos em Cristo, porque durante esse período do governo do anticristo, a perseguição será ferrenha. Sobretudo cristãos que não vão aderir ao sistema do anticristo. Haverão povos que também vão ser opositores, né? E então, mesmo não sendo discípulos de Jesus, mas não vão pactuar com esse império do anticristo, né? Algumas nações e alguns povos. E os mortos em Cristo vão ressuscitar naquele momento da volta de Jesus. E os crentes que estiverem vivos serão arrebatados e serão reunidos com Cristo nos ares, não para ir para o céu. Essa ideia de arrebatamento para ir para o céu como fuga, né? Isso não condiz com as escrituras. Né? Isso aí tem a ver com outras teologias, né? Teologia dispensacionalista e tudo mais, que fere, né? Mas haverá uma restauração. Então, esse momento de reunião com Cristo nos ares, o que vai acontecer de significativo é que nós teremos ali sim os nossos corpos glorificados. Sabe o texto que diz num abrir e fechar de olhos? A volta de Jesus não é no abrir e fechar de olhos. É a transformação dos nossos corpos que será no abrir e fechar dos olhos. Aí sim.
entende? Na volta do Senhor, na aparição dele, quando ele reunir os seus, aí sim os que estiverem vivos e os ressurretos receberão seu corpo glorificado. Não, ou seja, esse corpo aqui não vai mais passar pelo processo de morte, de decomposição, de apodrecimento. Vai ser o corpo revestido de glória. E a nossa condição eterna, digamos assim, em nossos corpos. Porque nós não somos uma alma que é salva. Nós somos pessoas que são salvas, um ser completo. O corpo não é ruim, né? Como diz o pensamento dualista, né? Que dividia entre o material e o imaterial, né? O transcendente, enfim. O que defendiam os gnósticos, né? Mas, na prática, essa reunião com Cristo nos ares não é para ir para o céu, e sim para se estabelecer sobre a terra, para governar a terra. E é nesse momento em que os inimigos de Israel e inimigos do Senhor serão exterminados, serão executados. E aí, mas vai matar? Vai morrer toda essa turma. Né? Vai morrer, os exércitos inimigos ali serão dizimados. Né? E o Senhor vem para estabelecer um juízo ali. Não é o juízo final, mas é um juízo naquele momento. Então, para inaugurar o reino milenar. E aí depois vem, né, toda a sequência escatológica que a gente, né, pode tratar em outro momento. Mas basicamente é isso que está assinando. Pode ser que nos próximos movimentos aí a gente veja um avançar desse cenário, né, que realmente aponta para a manifestação do anticristo. Eu creio que está bem próximo. A Bíblia nos instrui a não estabelecer datas, né? Nós não temos como estabelecer datas, mas é interessante que o ano de 2030, por favor, gente, não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2030, não estou dizendo isso, mas o ano de 2030, ele no cenário mundial tem sido apontado como um ano de grandes movimentos no planeta, né? A agenda da ONU, a Agenda 2030, né? Eles querem preparar o mundo até essa data. Esse é o discurso, até a data de 2030. Dentro de Israel tem muitos rabinos, estou falando de rabinos ortodoxos, que falam abertamente que aguardam o Messias por volta do ano de 2030, a manifestação do Messias. E eles têm os argumentos deles, e eu não estou aqui defendendo, estou dizendo assim, tem muitas vozes falando deste tempo. Então, e as coisas estão acontecendo. É bom estar alerta. Sim. O povo comum, os cristãos, né, pelo mundo, e que de alguma forma vão chegar aqui nesse podcast. Se isso tem um panorama geral, e eu creio que Deus nunca perde o controle de nada. Ele é o Senhor da história. Exatamente. Nenhuma pedra sobrevoando o espaço foge do olhar de Deus e do controle de Deus. Então, já que o cristão ele é chamado para ser participante do ministério de Cristo, né, desse cuidado de Deus com a criação, qual que é o papel do cristão comum em relação a essa situação? Hoje e sempre, né? A palavra diz assim, o santo se santifique mais ainda. Né? O imundo vai se imundiciar mais ainda. O mundo vai caminhar para essa polaridade. E a gente está vendo essas polaridades assim brotando em tudo quanto é canto. Mas o crente verdadeiro ele vai ficar cada vez mais marcado, identificado, né? E a sociedade que ignora os preceitos de Deus, cada vez mais libertina, cada vez mais antropocêntrica, né? Cada vez mais voltada para os seus prazeres. E isso vai ficar evidente na sociedade, né?
Estou falando dos verdadeiros crentes. E quando eu falo disso, eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de tradições religiosas, eu estou falando de conduta de vida reta, justa e santa. Né? Eu vejo que os crentes hoje, eles precisam entender o seu papel no mundo, a sua missão, né? Se posicionar como tal. A igreja precisa entender a relação dela com Israel, né? Judeus e gentios unidos num só corpo, né? Numa só igreja, judeus e gentios unidos pela fé em Cristo. Então, é muito importante a igreja entender o estrago que a teologia da substituição fez, né? E os desdobramentos disso, a influência que isso traz até hoje. A igreja precisa se conectar às suas raízes da fé. Isso vai ajudar no processo a igreja se manter nos dias da tribulação. Porque se ela não tiver presa na raiz, ela não vai se manter, né? Jesus não vem ao encontro de duas noivas, ele não é polígamo, ele tem uma noiva só, né? E é judeus e gentios, não é só gentios, é judeus e gentios. E a hora, se lá no início, Atos 15, né, a igreja que era originalmente só de judeus, entendeu que Deus estava salvando os gentios e eles abraçaram os gentios na fé, acolheram na comunidade chamada igreja, formou-se ali uma base de judeus e gentios unidos pela fé. Essa é a essência, né? O passar dos anos, a igreja gentílica expurgou os judeus da sua relação, e não só expurgou, como se desvinculou, arrancou de dentro da igreja tudo aquilo que fazia memória, trazia menção das raízes judaicas da nossa fé. E adotaram outros elementos para sustentar uma religião, e importaram outros elementos, e a maior parte deles de origem pagã, né? E aí deram essa cara chamada cristianismo. A igreja precisa se despir dessa máscara, se despir desses elementos e se reconectar aos seus princípios. E eu não estou dizendo com isso que a igreja tem que se judaizar, não tem nada a ver com isso. Estou falando de princípios e fundamentos da fé, né? É bem mais profundo do que isso aí. Então, esse é o caminho. Essa visão que era muito clara, né? De que Cristo vai buscar apenas uma noiva e essa noiva é uma só. Então, se essa noiva é uma só, essa necessidade de a gente olhar para isso com intencionalidade, se preparar, né, de uma forma intencional. E se nós temos que olhar para os nossos irmãos, e como Paulo mesmo fala em Romanos 11, né? Nós, gentios, é que somos enxertados, e não o contrário. Exato. Né? E não é o galho que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta o galho. Exatamente. Né? Então, assim, uma coisa é a cultura, a outra coisa é as verdades que aquele povo, por séculos, carrega sobre Deus. Fantástico. Né? Ótimo. Eu tive uma experiência agora, nessa última viagem, quando eu estava lá, que, cara, me marcou demais, sabe? E evidentemente que Deus fala de muitas formas, né? E Deus fala em coisas às vezes bem simples, mas ele está falando com a gente. Era dia 6, nota que a guerra ali começou, o ataque terrorista foi dia 7. Dia 6, estava na Galileia, eu e um casal, e nós estávamos lá na cidade de Tiberíades, estávamos caminhando na rua, à noite, era sexta-feira, e entrada de Shabat, final da festa de tabernáculos, e era o dia da celebração de uma festa judaica chamada Simchat Torah. Quando eles terminam as chamadas paraxás, né? Eles pegam a Torá toda e dividem em porções conforme o número de semanas do ano. E cada porção, eles vão lendo cada sábado, vão estudando na sinagoga cada sábado. Quando termina, eles fazem uma festa, né? Que é essa festa Simchat Torah, alegria da Torá, que culmina com o final da festa de tabernáculos. E era esse dia. Nós estávamos na rua, caminhando ali,
E um rabino veio até nós, veio até mim, diretamente a mim, e me chamou. Eu vou te dizer uma coisa assim que ainda para mim é nebuloso, mas ele falou em hebraico. Eu não sei hebraico, mas eu entendi o que ele queria dizer, entendeu? Eu não fiz a tradução das palavras, mas eu entendi o que ele quis dizer quando veio falar comigo na rua. E ele, rabinão, assim, toda aquela indumentária. No meio daquele povo, tinha bastante gente na rua caminhando. Ele foi a nós. Ele veio a mim e nos convidou para entrar na sinagoga, que era do outro lado da rua. E eu entendi o convite e fomos. E entramos na sinagoga. E eles estavam celebrando Simchat Torá lá dentro. Só judeus. Só judeus. Famílias de judeus. E eu e o casal que estava comigo, de gentios. E na celebração de Simchat Torá, eles pegam os rolos da Torá e eles cantam e dançam e cantam e dançam e vão fazendo assim, eles chamam de o cortejo da Torá. Eles pegam os rolos na mão e vai fazendo tipo trenzinho, assim, o pessoal dançando atrás, pulando. Imagina um povo que celebra com alegria a dádiva de ter a palavra de Deus. Olha isso culturalmente, entende? As crianças ali brincando junto. E aí o rabino, de repente, parava tudo e aí chamava uma das crianças. E aí a criança tinha que citar um versículo bíblico. Recitar. E recitava, e o povo, as famílias, na sequência, recitavam o texto. Aí eu me lembro que ele chamou uma menina, e a menina deveria ter o quê? Uns 6, 7 anos de idade no máximo. E aí ele pede Gênesis 1:1. E a menina vai recitando Gênesis 1:1 em hebraico. E eu, como conheço o texto ali, né? Bereshit, Bará, Elohim. E aí o povo recitava. Ela falava uma frase e o povo recitava a mesma frase, repetindo assim. E quando ela terminava de recitar o texto todo, eles explodiam em festa e alegria, e dançando, e cantando. E, cara, tu imagina isso numa sociedade. As crianças recitando a palavra e o povo festejando porque as crianças estão conhecendo a palavra, transformando isso em festa. De repente o rabino pega os rolos da Torá e coloca nas minhas mãos e pediu para eu conduzir o cortejo dentro da sinagoga. Eu, um gentil, cara. E aí eu saí dançando com os rolos e eles tudo dançando e cantando atrás de mim, cara. Eu disse, Deus, onde é que tu me colocou? Aí ficamos ali um bom tempo celebrando com eles. Aí na hora de sair eu fui agradecer a ele. E eu olhei para ele e disse assim, eu falei em inglês com ele, né? Muito obrigado. Eu amo Israel. Ele, sério, olhou assim, sabe um olhar, aquele olhar penetrante no meu olho e disse assim, eu sei. Eu tinha dito, eu amo Israel. E ele disse, eu sei. Cara, então Deus falou comigo ali. Não foi coincidência. E ele colocar os rolos da Torá nas minhas mãos para dançar junto com o povo judeu, eu, um gentil. Acho que isso não é muito comum, não é muito normal. Deus está falando, né? A gente tem que estar sensível aos sinais. Uma pista, né? Uma pista do que está fazendo e do desencadear de toda a história. Fantástico, né? Então, com essa história maravilhosa aqui, né, nós encerramos hoje nosso Teologia e Sociedade, nesse panorama fantástico que o pastor Levi nos trouxe aqui, histórico e geográfico, e que nos trouxe uma compreensão melhor do que está acontecendo lá, quem sabe até alguns insights do que pode acontecer, mas o que fica para mim aqui é de um texto que diz que nós temos o compromisso de orar por Israel, né? Orar por aquele povo, orar pela paz lá naquele local, e nós claramente é visto que Deus tem um apreço àquele povo. Então Jesus voltará para buscar apenas uma noiva, e esse é o ponto que nós fechamos aqui. Bom, também te convido novamente para curtir
compartilhar e acionar as notificações aqui para que você possa receber os novos vídeos da Teologia e Sociedade. Nos vemos no próximo encontro aqui, né? Na próxima mesa de podcast. Show de bola. Tá? Valeu, Deus Gustavo. abençoe. Tchau, tchau.